Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de inovação? Inovação e diferencial vão ser os dois tópicos abordados nessa videoaula. Então vem comigo nessa jornada e vamos fazer a diferença na vida dos seus clientes. Bom, mas para falar de inovação, deixa eu te mostrar uma coisa que eu gosto muito, de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é um cara que eu admiro muito. Eu leio muita coisa sobre ele, quase tudo que eu posso. Que ele diz o seguinte: inovar não é criar algo inédito, e sim dar vitalidade ao antigo. Exemplo clássico, fogão a lenha. A gente sabe que é uma coisa antiga e não velha. Antiga porque ele ainda está em uso, mesmo tendo muita idade. Velha, caiu em desuso. Então ele classifica, ele diferencia o antigo e velho dessa forma, eu acho sensacional. Mas, no nosso caso, interessante de inovar é entender um pouco a necessidade do cliente. A gente tem que se conectar com o cliente. Dá uma sacada nesse exemplo aqui, ó, de como o empresário se conectou com o cliente. O cabeleireiro observou que os clientes ficavam ali cortando o cabelo, queria ver mensagem. Olha o que ele fez. Uma parte transparente ali naquele plástico ali que protege o indivíduo quando os cabelos vão caindo, né? Então, é uma sacada de conexão, é entender a necessidade do cliente. Isso faz uma puta diferença, né? Então, você vai cortar o cabelo, não vai perder o tempo de conexão, vai responder e-mail, vai ver mensagem, tá ali. É um tempo que você já ia fazer mesmo, você consegue fazer duas coisas no mesmo tempo. Então, logicamente, se eu for cortar o cabelo, eu vou procurar esse cara. Por quê? Facilita a minha vida. Isso é importante, a gente tem que entregar soluções na vida dos nossos clientes. Agora, tem um lado também de inovação que é o lado mais hilário, sarcástico. Olha só isso que eu achei, né? Isso foi sensacional. E lógico, é mais direcionado para o pessoal que está na faculdade, que está lá digitando seu TCC, fazendo a correção ortográfica, colocando nas normas. E olha o estilo da divulgação. Manjulha do TCC. Desfaz trabalho mal feito e revisão gramatical de estilo. Correção ortográfica. Afasta o encosto da BNT. Formata na BNT. Traz a monografia revisada em até 3 dias. E sensacional. Utilizou as letras, o formato dessas divulgações dividentes que a gente vê na cidade. Mas olha só o que ela está colocando. A proposta do trabalho dela, do produto dela. No mínimo, as pessoas vão olhar, vão rir muito e vão lembrar dela. E quando alguém perguntar, olha a Manjulha do TCC. Ela está criando, na verdade, uma mídia que vai favorecer e muito a divulgação do seu próprio trabalho. E lá embaixo, quanto maior o prazo, mais doce o pagamento. Aceitamos oferendas por depósito. E aí, quando a gente fala de inovação e fazer diferente, a gente entra na educação física. E olha aí, ó, o que a gente tem na educação física. Alguns exemplos. Eu peguei esses lá no Saúde Irônica. São pessoas tentando fazer diferente. Só que aí entendo que fazer diferente e fazer a diferença são duas coisas distintas. E tem que ter muito cuidado quando a gente fala em fazer diferente, porque eu quero fazer diferente para fazer a diferença para a pessoa, para o meu aluno, para o meu cliente. E não simplesmente fazer diferente para ficar ao acaso e não trazer nenhum benefício. Não justifica, né? Eu lembro de um aluno num curso que perguntou sobre bater corda e fazer burpee. Bate corda, burpee, bate corda, burpee, bate corda, burpee, bate corda, burpee. Pô, ele tá errado. Errado em que sentido? Ah, mas mecanicamente eu não vejo nada errado. Ele, mas por que você perguntou em que sentido? Porque eu não vejo sentido em fazer isso. Por que você não só bate corda um tempo e depois faz só burpee um tempo? Ah, é porque é para aumentar a intensidade. Aumenta a velocidade de execução da corda do burpee. Ah, mas aqui no burpee tem mais sobrecarga. Aumenta a velocidade de execução no burpee. Então, eu não vejo, não vou dizer que é errado, mas eu não vejo o porquê fazer isso. Para mim não tem sentido. Ah, é para diferenciar, para ficar algo diferente. Cuidado com o diferente, se vai fazer a diferença. Eu usaria o seguinte, em vez de colocar os dois movimentos, que não é errado você colocar 2 movimentos com a corda, dependendo do que você vai colocar, mas eu faria só burpee e só corda. Faria blocos, deixar o cara extremamente cansado, aumentaria o nível de exigência de repetições por tempo, para ter uma exigência metabólica maior. E aí, será que não teria um resultado mais eficiente? Fica a pergunta no ar. Foi essa pergunta que eu deixei com o aluno.
Então o que a gente tem que ter cuidado? É com isso, cara. É manter-se afastado dessas artimanhas, né? Desses auto-enganos que a gente pode estar cometendo unindo dois exercícios, tentar fazer alguma coisa, tentar fazer diferença, bolando uma coisa diferente que a gente não tem fundamentação do porquê, o para quê, para quem e como. Tá? E sobre isso, tem um texto do Roberto que fala sobre os burros motivados. É um texto, a busca é muito facinho, você consegue buscar ali rápido pelo Google. Você digita lá no Google os burros motivados, que você vai achar esse texto rapidinho, que ele fala justamente da supervalorização da aparência. E aí tem a ver com mídia social, tem a ver com o que as pessoas acham que sabem, é muita relação do auto-engano. Então vale muito a pena você ver isso, porque a gente está sofrendo muito dos burros motivados. A galera acha que sabe e não sabe. E aí a gente tem cases, por exemplo, os blogueiros que têm um alto poder na mídia e que falam coisas sobre treinamento que não tem nada certo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque atrapalha muito a nossa proposta de trabalho. E você tem que entender esse fenômeno dos burros motivados para poder trabalhar contra eles, para poder anular a ação deles. Então essa é a dica. Mas aí, vamos falar de diferencial. Vamos criar diferenciais. E aí entenda que para criar um diferencial sólido, você tem que entender que fazer diferente não é igual do que fazer a diferença. São duas coisas distintas. Fazer a diferença, você entrega uma solução para o teu aluno, para o teu cliente. Fazer diferente, você só está fazendo diferente. Fazer a diferença, a preocupação é entregar a solução. Fazer diferente, não tem preocupação. Só é fazer diferente do que fazia antes. Entende onde está a pegada? E aí eu construí para você um tabuleirinho. Ó. Parece o jogo do Banco Imobiliário. Vocês já jogaram o Banco Imobiliário? Que é justamente um passo a passo para a gente criar diferenciais sólidos. E por que criar diferenciais sólidos? Para sair do Oceano Vermelho e ir para o Oceano Azul. Estratégia do Oceano Azul. Só que antes da gente ir para o Oceano Azul, a gente tem que entender alguns cenários. Por exemplo, você tem que identificar se o mercado que você está é um mercado de baixa concorrência. Ou seja, os clientes não têm alternativa, tem que comprar aquilo daquilo ali mesmo. Então, o que você entregar está valendo. Setores da economia adormecidos. Então, você está desenvolvendo um produto que a galera ainda não percebeu aquela necessidade. Então, você tem que esperar um pouco. Às vezes você está além da necessidade do cliente. O cliente nem percebeu que é uma necessidade dele. E aí, por vezes, as campanhas para você fazer com que ele perceba isso. E terceiro, as empresas que gastam muito tempo e energia copiando outras para serem iguais, que é o que mais acontece hoje, tá? Alguém vê uma divulgação, o cara vai lá e faz igual. Mas é o seguinte, cada divulgação pensada dentro de uma empresa, né? Cada divulgação publicada dentro de uma empresa, correto agora, ela é pensada, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade e ela tem métricas para que nós possamos medir se aquilo ali vai dar certo ou não. Então, se você só copia de uma outra empresa uma divulgação do Face, uma divulgação do Insta ou qualquer ação, a chance de dar certo com ele é grande, com você é nenhuma. Então, criar as próprias campanhas é de extrema importância. E quando fala criar as próprias campanhas, é você entender o porquê e o para que você está fazendo aquilo. Não simplesmente ficar jogando aleatoriamente, tá? Então pensa nisso antes de copiar a campanha de alguém, porque vai te trazer mais malefício do que benefício. E qual é o primeiro passo para a gente realmente fazer a diferença na vida dos clientes? É entender, cara, quem é o seu cliente. Definir o seu cliente. O avatarzinho, para quem que você vai entregar as soluções. Então, quando você define o seu cliente, você vai identificar o problema nele. E aí fica mais fácil você se conectar com ele. Olha só, você sabe para quem que você está falando. Imagine, você vender tênis de corrida para quem joga basquete. Você acha que vai dar certo? Né? Então, são esses pequenos detalhes com essas atitudes que vão fazer a diferença na hora do seu negócio. Aí você tá falando assim, pô, negócio ali, mas eu sou personal. É um puta negócio. Eu é certo.
né? Personal SA é o SA. Você tem que entender tanto de negócio como qualquer outra empresa. Aliás, hoje ainda mais, porque a concorrência é grande. Então você realmente tem que ter um negócio muito bem estruturado. Não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista business. Então, como é que você começa, cara, entregando uma solução? Então, quando você vê um problema, problemas. Porque problemas gera solução. E quem tem solução de problemas é um cara importante. Então, qual problema a sua empresa resolve? Qual problema você traz soluções? Você, academia, condicionamento, emagrecimento, você, personal, condicionamento, emagrecimento, entende que as soluções e o problema é o mesmo? O cara entra numa academia para melhorar condicionamento, para buscar emagrecimento, para melhorar a hipertrofia. O cara procura um personal também para esses objetivos. Então você tem que entender quais são os problemas que eu vou resolver. E começa resolvendo um problema de cada vez. Lógico que você pode resolver 2, 3 problemas, mas foque em um. Depois que você tiver excelência em um, foque em outro. Pode parecer complicado. Ah, mas eu não vou mais atender quem quer trabalhar só com emagrecimento, porque o meu foco é hipertrofia. Niche o teu mercado. Você vai perceber que a comunicação com os clientes vai ficar mais fácil. Você vai ter uma resposta mais imediata. No começo você pode sentir assim, cara, eu estou tendo menos clientes, mas depois os clientes vão procurar mais, porque você é um profissional do nicho, um profissional específico, é um personal de nicho. E lógico, você vai poder cobrar uma moral maior, você vai ser reconhecido. E aí sim, depois, vale a pena colocar mais um nicho, outro. Porque dentro da nossa área, os nichos se complementam. Então o legal é isso. Hipertrofia, emagrecimento, condicionamento, nossa, transitam muito próximos. Então fica fácil. Então, qual o diferencial competitivo você tem, cara? E aí, cuidado. Meu preço é o diferencial competitivo. Meu atendimento é melhor. Isso não é diferencial competitivo. Você acha que é, mas não é. Então vamos falar um pouco do diferencial competitivo. Então quando eu falo preço, meu atendimento é melhor, isso é obrigação, cara. Isso é o que já se espera, né? E guerra de preço é muito complicado, porque você vai baixando o preço, teu concorrente abaixa preço, abaixa preço, abaixa preço, daqui a pouco você está pagando para o cara vir treinar com você. Então você tem que ter muito cuidado, você tem que saber até onde você pode baixar o teu preço em função da margem de lucro que você vai ter. Então você sabe fazer esse cálculo? A academia tem isso. Você tem que ter isso. Cara, eu não posso, por exemplo, personal. Minha hora-aula vou dar um exemplo, minha hora-aula é R$75 já, envolvendo todos os custos operacionais. Então, R$75 eu vou ter uma margem ali de 30% de lucro. Ou 50% de lucro. Vamos botar 50% de lucro. Deixa eu fazer uma conta redonda. R$80 e 50% de lucro. Beleza. Aí, cara, se eu tirar R$20 e dar desconto pro cara, eu tô tendo só R$20 de lucro. Meu lucro tá diminuindo pelo mesmo trabalho que eu tô tendo. Então, de 80, no máximo que eu posso chegar é 60 se o cara comprar tantas aulas. Então você tem que fazer essa conta, cara. Até onde você pode chegar e quanto diminui a margem de lucro quando você aumenta o número de aulas que a pessoa compra. Para você entender qual vai ser o balanço positivo no final do mês. Às vezes você pensa assim, cara, mas entra muito dinheiro. Mas entra dinheiro para cobrir as despesas que você teve para entregar o teu produto. Não entra realmente lucro líquido. O quanto vai te enriquecer. E esse é o problema. Eu vejo aí muito personal, cara, muitas empresas também tem um puta faturamento alto, mas tem uma despesa operacional alta também. E isso é um problema. Isso se chama lucratividade. Então você tem que, às vezes é melhor atender menos pessoas, faturar um total bruto menos, mas ter uma lucratividade maior. Às vezes não, sempre é melhor. Isso, trabalhar menos para menos pessoas e ganhar mais. Então, o que seria diferenciais? O diferencial ele tem que ser claro para as pessoas têm que olhar aquilo e entender, cara, tem isso, os outros não têm. Então tem que ser claro, sustentável e único. Olha só, claro, sustentável e único. E aí, vou te dar 3 exemplos de diferenciais. Metodologia de treinamento, tecnologia que você usa e processos. Processos de experiência, processo de free pass ou de aula experimental,
processo de atendimento antes do treino, pós-treino. Tudo isso é um diferencial. O cara se sente, nossa, pô, sensacional. Por quê? Quando a pessoa se sente única, ela entende que aquilo ali é importante para ela. E nesse processo de se sentir única, o que você faz? Isso são processos. Só que os processos, vamos falar de processos da parte técnica, tem a ver com metodologia. Por que é importante você trabalhar com a metodologia? A metodologia, ela te dá o caminho para você chegar até determinado objetivo. Vamos lá, uma metodologia de trabalho de treinamento de corrida, da VO2 Pro. Uma metodologia de trabalho de treinamento do HIIT com peso corporal, o HIIT Bodywork. Então fica claro você identificar o que está acontecendo que está melhorando, o que está acontecendo que não está melhorando. Uma outra coisa legal, quando você trabalha com metodologia que muitas pessoas utilizam, as pessoas se identificam, nossa, eu também uso essa metodologia, meu professor também usa essa metodologia. É legal porque eles passam a fazer parte de uma mesma tribo. Alguns profissionais, eles levam para o outro lado, por exemplo. Não, a metodologia é minha, é a minha metodologia, põe lá meu nome. Cara, você está sozinho. E, na verdade, dificilmente a metodologia vai ser sua, porque você deve estar utilizando uma coisa da literatura, uma coisa recorrente. Aí você chama que a metodologia é sua, ou a metodologia da academia é tal, mas é uma coisa isolada. Agora pensa, o teu aluno, ele vai curtir muito trabalhar com metodologia que mais 50 mil pessoas utilizam. Ele vai se identificar. Olha só, cara, é um efeito tribal muito grande. Então isso é um diferencial. A tecnologia é para ajudar. Então, assim, receber o treinamento via app no celular, utilizar o app, isso tudo é um ponto diferencial. O cara vai se conectar com você, vai ter respostas rápidas. Então a gente tem todos esses 3 pontos como diferenciais que, embora possam ser copiados, o cara pode usar a mesma metodologia, pode ter a mesma tecnologia, mas os processos que você definir para utilizá-los vão potencializar o seu negócio. E aí que tá. Tem que ter metodologia, tem que ter tecnologia. Ponto. Tem que ter e todo mundo pode ter o que você tem. Mas como você desenha usá-los é que vai gerar um diferencial único na vida dos caras. Sacou? E aí você vai ter as vantagens de ter a metodologia e ter a tecnologia porque você tem um processo mais eficiente. E as razões por que você utiliza cada um deles. Então são 3 pontos muito e muito fortes para que você possa realmente criar um diferencial único da entrega do seu negócio, do seu produto. Então, algumas dicas. Cultura de inovação. Tá? Sempre tal. Vou dizer assim, buscando alguma coisa de inovação, mas sem estar antenado. O que está acontecendo? Aí você vê alguma proposta de inovação, por exemplo, de uma empresa que não tem nada a ver com educação física. Mas você vê o que os caras utilizaram. Cara, aquilo ali pode te dar um insight para alguma coisa. Né? Time. Quando você é personal, o time é você. Então, você tem que se manter assim, bem motivado. Isso às vezes é complicado. Mas quando você está numa academia, você tem que motivar o time. Cara, você como dono, você não tem desculpa para nada. Você tem que estar sempre motivado, você tem que estar sempre trabalhando. É o lado difícil de ser empreendedor, né? O personal também tem que estar sempre lá. Vai chorar as pitangas? Chora em casa, meu, sozinho. Tem que estar sempre motivadaço. Venda algo intangível. Por quê? Se você não consegue precificar, você pode botar o preço que você quer. Então, você não vende emagrecimento. Você vende a sensação daquela pessoa ter um corpo melhor. Você vende aquela sensação da pessoa receber elogios, das pessoas valorizarem que ele está mais magro. É isso que você vende. Você não vende só menos quilos na balança. Um exemplo, né? Tenha aquela cultura de ser o primeiro. Seja o primeiro a fazer isso. Seja o primeiro a criar isso. E seja o primeiro, lógico, na sua cidade, na academia onde você atua. Isso vai te dar algum destaque. Conheça bem a sua empresa, ou seja, o que você faz muito bem. Você tem que saber, cara. Por quê? Isso tem a ver com os processos, para que as pessoas possam ter confiança. E o último, que as pessoas confundem muito, crie barreiras de saída. Então, quando eu falo crie barreiras de saída, não é você fazer um plano, um exemplo de academia, um plano semestral. Aí o cara vai lá, vai dar 3 cheques. Beleza. Aí, mas no segundo mês eu vou desistir. Aí como é que eu faço para desistir? Aí, você desistiu, então tem uma multa aqui contratual, disso.
Aí tem que devolver isso, devolver aquilo, aí o cara... Aí no final de contas, o que ele ia pagar em 6 meses é como se ele tivesse pagado em 4, mas ele só treinou 2. Nossa, é uma conta muito complicada e a galera sempre fica estressada com esse tipo de processo. Eu aqui na Gol, eu e o meu sócio, a gente colocou uma coisa simples. Não quer mais? Beleza, a gente devolve a grana. E hoje a gente não trabalha mais com plano, a gente trabalha com assinatura mensal. Não quer, é só cancelar, pum, acabou. Então isso, por incrível que pareça, pode ser uma barreira. O cara sai e volta de novo, sai e volta. Porque às vezes ele está saindo por um problema pessoal, uma dificuldade, ou então realmente contratempo, não vai conseguir treinar. E ele vai lá e não, aí volta no outro mês. Facilita, então. Depois que a gente começou a trabalhar dessa forma, o que a gente percebeu? As pessoas saem, mas elas acabam voltando depois de 2, 3 meses. Porque não tem aquela truculência, aquela... me fugiu a palavra. Aquele processo tão complicado, burocracia de ter que cancelar plano, perder dinheiro. Não, cara, é isso. Ponto. As pessoas é simples assim. Simples assim. Mas quanto tempo demora para cancelar? 24 horas. Simples assim. Então, isso tudo é um tipo de barreira de saída. Relacionamento, contato telefônico são outros. E aí eu sugiro que dê uma lida mais em CRM. É relacionamento com o cliente, para que você observe mais opções de barreiras de saída dos seus clientes. Bom, e aí a gente fala assim de algumas estratégias. Excelência operacional, que é aquilo que eu te falei. Você vai ter tecnologia e metodologia e os processos. Você pega os seus processos e deixa ele redondinho, trabalhando com a metodologia e com a tecnologia. Aí você vai ter uma grande excelência operacional. E isso vai gerar uma experiência para o teu cliente única e só sua, cara. Você que formata daquele processo. Então, embora um outro concorrente, um outro personal possa ter a mesma tecnologia, a mesma metodologia, aquele processo fez com que ele teve uma experiência diferente. Adequação ao cliente é um nicho de mercado e isso tudo vai te levar ao sucesso. Você pode ter certeza disso, cara. Vai demorar. Não é fácil. Por vezes você vai trabalhar 12, 14 horas por dia. Mas o sucesso vem só depois de muito trabalho árduo, tá? Isso eu posso te garantir. Então, os diferenciais devem ser, se liga aí, operacional. Quando eu falo operacional, como você vai adequar a metodologia, a tecnologia nos processos. O produto, o que você está entregando. O atendimento tem a ver com operacional, com processo, tá? Então, como é que você tem um processo de atendimento, processo de funil de vendas, um processo de experiência, um processo do treinamento, um processo de pós-treinamento? É legal criar esse processo. E isso vai gerar experiências únicas. Então, quando você cria um operacional com processo de atendimento, de treinamento, você está dando uma experiência única para o teu cliente. Putz, isso é, sem sombra de dúvida, o melhor que você pode entregar. Você vai entregar resultado que trabalha com metodologia sólida, entrega através de tecnologia e tem um processo que só você desenhou para que eles possam ser atendidos da melhor forma possível ou de uma forma única. Olha, isso é, sem sombra de dúvidas, o melhor atendimento. O que você deve evitar? Mais do mesmo. Então, o que seria mais do mesmo? Copiar outras pessoas. E aí é o seguinte, como ser diferente vendendo a mesma coisa ou vendendo o mesmo produto? Processo, cara. De novo, a mesma metodologia, a mesma tecnologia, mas faça com que os processos envolvendo aquilo seja diferente. E aí você está entregando um produto que é o mesmo, mas com uma experiência totalmente diferente. Vai entregar emagrecimento, vai entregar condicionamento, mas de forma diferente. Olha só. E sempre buscando novas soluções metodológicas, novas soluções tecnológicas para o teu processo sempre ficar de forma ficar de uma forma única na cabeça do cara. Sempre ter uma experiência única. E aí, quais são os exemplos que eu posso te dar fora da educação física para entender um pouco mais? Vamos lá. A Disney é um parque de diversão, não é? Você já foi na Disney? Eu nunca fui. Ainda não fui. Mas eu vejo muitos vídeos, eu vejo as pessoas falando. Então é sensacional, cara. Sensacional. Eu lembro de um case que me contaram, um casal de amigos que foi com a filha.
que eles compraram um balão e o balão acabou voando da mão do menino. Aí beleza, voou. O pai... Aí deu 2 minutos, veio um funcionário com um balão igualzinho e entregou pra ele de novo. Aí amarrou no pulsinho dela pra não voar. Não cobrou nada. Chegou lá e viu que voou, foi, o cara deve ter visto, foi lá, pegou um balão, foi no mão dela. Porra! Isso é sensacional, cara. Um case que eu vi agora, que não é um case, assim, um case alegre, mas eu vou falar, mas vocês vão entender a história. Eu tava lendo numa mídia social, numa reportagem. Um casal teve um filho e o filho, porventura, acabou falecendo, tá? 10 dias depois do nascimento. É uma coisa muito triste. E o casal tava com o quarto do bebê montado em casa. E é realmente uma angústia ver o quarto e a criança, o bebezinho, não tá ali. E o casal entrou em contato com a loja de imóveis que vendeu e assim, pô, eu queria pedir para alguém desmontar. Né? Eles não queriam mais ter aquela experiência de estar, porque é uma coisa que remói na memória, né? Aí a loja de imóveis, não, nós sentimos muito a sua perda e nós vamos enviar um funcionário para desmontar, embalar tudo e a gente pode armazenar para vocês sem custo nenhum. Quando vocês quiserem, a gente monta de novo sem custo nenhum. Ou a gente pode devolver todo o dinheiro que vocês investiram pelo quarto. Aí o casal, pô, mas assim, entendemos que nós vendemos sonhos. Sonho de uma família. E se o seu sonho não foi concretizado, não tem por que a gente cobrar nada por isso. Nós queremos a felicidade dos nossos clientes. Uma coisa que, cara, dá uma puta emoção. Quando eu li o texto, eu achei puta do caralho. Empresa que tá no ramo de imóveis e tem um puta cuidado com os seus clientes. Porra, pra mim, sensacional. E aí, uma que a gente pode ter mais contato aqui no Brasil, Starbucks. Quem gosta da Starbucks é tomar café. O café da Starbucks é diferente? Não, é café. Mas estar na Starbucks é diferente? O ambiente é diferente? Nossa. Então virou um café boutique, né? Computador, a Apple. O que vende a Apple? O que a Apple vende? Vende computadores? Vende ferramentas para quem quer transformar o mundo. Vende computador? Vende ferramentas para quem quer transformar o mundo. Tem melhor design, tem melhor velocidade. Porra. Não tem, cara, como você ser um cara que quer revolucionar o mundo, não tem o Apple. Não condiz com a sua pegada, entende? Ferrari. Eu só vi de longe, cara. Eu nunca entrei, mas imagina você dar uma voltinha na Ferrari. Então são experiências onde o cara entra numa nova marca. Uma marca amada, cara. Amada, respeitada, valorizada. E aí você pode cobrar qualquer coisa. Mas vamos sair da área business geral e vamos para a educação física. Vamos voltar a aterrissar aqui na educação física. Eu acompanhando esses anos a intervenção do profissional, do personal training, e eu brincando, eu fiz um quadrinho aqui envolvendo essas ação e reação, a importância e o perfil do profissional. E eu coloquei aqui 3 eras do profissional personal, né, do profissional de educação física que atua no mundo personal. Que é o seguinte, a primeira era do quartel, então até os anos 2000. Então você tem uma puta competição, o cara tem que se posicionar no mercado. Então quais são os recursos que o cara tem para isso? Diversificação na atuação, fazer um monte de curso, com tudo. Só que qual a importância quando você faz um monte de curso, de oferta? É básica, todo mundo faz o que você faz. E o posicionamento dele é aplicar o que aprendeu, sabe? Só aquilo, se limita àquilo. Beleza, isso se perdurou muito até os anos 2000. Isso é a minha observação, tá? Aí depois, de 2000 a 2012, o personal começou a aumentar a produção, escalonar, ou seja, vender mais para ganhar mais dinheiro, porque antes o personal era um bico de luxo. E aí o personal começou a ser realmente uma forma de atuação, o cara só trabalha com personal. Eu cheguei a trabalhar com personal, dava aula
terça e quinta de manhã na academia, e segunda, quarta e sexta era personal. Mas tinha terça e quinta. Hoje é muito comum você ver profissionais de educação física que só atuam como personal trainer e ganham muito bem por isso. Então vem dessa pegada da produção, de ter mais clientes. E aí o cara tinha o quê? Foco na competência. O cara tinha que melhorar a entrega, melhorar a entrega. E aí ele começa a ser mais importante, porque ele tem um processo de entrega melhor. E aí ele passa a estudar mais e aplicar muito bem aquilo que aprendeu. Ele passa a se direcionar para algumas áreas mais específicas. Olha só, nicho, começa aqui o nicho de mercado. Não estou dizendo que ele só atua na hipertrofia, mas ele começa a estudar hipertrofia e acaba nichando sem querer. Aí, de 2013 para cá, é que vem a grande evolução. É o personal na era startup, humanizado. O que é esse cara? Ele vai compreender, entender para atender. Ele vai se conectar, vai trazer inovações, vai usar metodologias que não utilizava, vai ter a tecnologia, vai ter a proatividade. Então esse cara, a excelência dele é um fato básico. Ele tem paixão porque ele entrega. E ele começa a ser um especialista porque ele começa a nichar, trabalhar com coisas específicas. Só emagrecimento, só condicionamento, só hipertrofia. E olha só, quando ele começa a fazer isso, ele passa a ser vital, porque tem pouca oferta. Então quando o cara busca assim, cara, eu preciso emagrecer, fulano só trabalha com emagrecimento. Opa, é esse cara que eu preciso. E aí, se tem pouca oferta, ele tende a ser um cara mais importante e vai cobrar mais por isso. E a grande sacada é o seguinte, ele não tem limitação do conhecimento, do perfil. Por quê? Ele vai entender, ele vai estudar aquilo que é necessário para entregar a solução para o cliente. Ele não vai ficar limitado naquilo que ele aprendeu. Ele vai buscar soluções. E essa é a grande sacada. O entender para atender. Complicado, né? Mas esse é o novo perfil. Então, cara, onde é que você tem que se conectar? Aqui, ó, no cara humanizado. Eu quero entender você para te atender da melhor forma e buscar soluções para isso. Vai ler um livro, vai ler artigo, vai fazer um curso para poder atender mais aquele cliente. E lógico, ele atendendo mais aquele cliente, vão vir mais clientes daquele nicho. Essa é a sacada. Bom, cansou? Mas não sai daí não, cara. Tem uma missão para você, tá? É isso mesmo. Você acha que é assim? Então, o que eu preciso que você faça? Busque um exemplo de negócio, ou equipamento, ou metodologia que você entenda que seja inovador. E compartilhe aqui, ó, nos comentários conosco, tá bom? Compartilhe aqui que eu vou vir também ajudar e trabalhar aí para todo mundo que está fazendo o curso fazer esse trabalhinho, esse homework, para eu poder comentar e a gente se aprofundar ainda mais em inovação. Por quê? Inovar é preciso. Beleza? Galera, forte abraço. A gente se vê por aqui na VO2 Pro Online e até a próxima videoaula.